Se você está se sentindo um pouquinho perdido, sem saber o propósito da sua vida, não deixe de conferir a palavra do pastor Gesiel. Ele vai falar sobre habilidade, convicção e caráter. Olá, graça e paz, uma boa tarde para você que está aí mais um sábado nos prestigiando o nosso programa, o programa Abundante Vida. Nós queremos também convidar você que precisa de uma bênção da parte de Deus. Nós temos as nossas igrejas aqui na Inglaterra, em Swindon, né? Vai estar no visor do teu televisor aí. Você pode anotar o endereço. Nós estamos também em Epsom, Pastor Leandro, né? Se você está nessa região de Epsom, gostaria de receber uma palavra, um apoio, né? Uma palavra de incentivo ao teu coração, eu gostaria que você ligasse, entrasse em contato via e-mail, telefone. Pastor Leandro está lá em Epsom, está disposto a te ajudar. Nós aqui também em Swindon, né, também estamos aqui na Cheney Manor, né, se você também está morando em Swindon, está vendo a nossa programação, ou quem sabe aos arredores de Swindon, tá? Entre em contato conosco através de e-mail ou pelo telefone, né, que está aí no seu visor. E nós também temos uma igreja aliançada, o pastor Antônio, lá na região de Wimbledon. Então procure o pastor Antônio naquela região também lá. Eu tenho certeza que o Senhor irá abençoar a sua vida. Procure lá esses pastores e com certeza nós estaremos abençoando a sua vida. E uma outra coisa eu gostaria que você soubesse também, nós estamos aqui sempre trazendo isso para que você não perca. Nós também temos a nossa programação no canal, no YouTube. Você pode nos assistir lá. Caso você perdeu algum sábado a nossa programação, você pode entrar no YouTube, o nosso canal lá é AB Vida Church. Então, não deixe de assistir o canal AB Vida Church e você vai ver todos os nossos programas, né, a sequência. Não deixe de assistir palavras edificantes, testemunhos também ali, edificantes ao teu coração. Então não deixe de nos prestigiar, entre lá e assista, eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. Nós temos trabalhado de uma forma em que a gente tem escutado a voz de Deus. As nossas igrejas, nós temos um propósito, uma meta a alcançar. Nós não trabalhamos apenas fazendo culto, né? O nosso ministério, nós temos um propósito, nós temos uma razão de existir como igreja. E eu gostaria que você conhecesse de perto isso, né? Por exemplo, nós temos alguns domingos os nossos cultos, né? Todos na realidade, mas o Senhor tem se feito presente de uma forma especial, né? Nós tivemos esses dias o nosso culto de celebração junto com a Santa Ceia, que foi assim momentos inesquecíveis que o Senhor nos deu junto ali, celebrando ali junto com os nossos irmãos e amigos a presença do Senhor, a gratidão ao Senhor. Então, eu quero convidar você a estar fazendo parte desta família Abundante Vida Church. Também no dia 4 agora, nós estaremos dando um start à nossa igreja inglesa, né? A pastora Adriano também vai estar, logo em seguida vai estar também, nós vamos estar adicionando agora a nossa igreja AV Church, que é a Abundante Vida Church, né, internacional, né, na língua inglesa, para os ingleses e para os da língua inglesa. Então, eu queria que você também estivesse, se você tem um amigo, né, da fala inglesa, esteja entrando em contato também. Nós vamos estar adicionando aí no nosso visor. O pastor Adriano e a pastora Lucy também estarão atendendo você. Fique tranquilo, eu sei que Deus vai te direcionar, tá? Procure um dos nossos pastores e você vai ser ricamente abençoado. Como eu estava dizendo, o nosso ministério, nós temos uma visão, né, de trabalharmos com o relacionamento. Nós trabalhamos com essa visão de relacionarmos com as pessoas, porque Jesus, ele
ele formou discípulos, Jesus ele criou, estabeleceu a sua vontade, um estilo de vida aqui na terra, né, quando ele chamou os seus discípulos para estarem com ele. Então hoje nós trabalhamos com essa visão, que não é uma visão fora da palavra, mas é uma visão bíblica, de estar com pessoas, de relacionar com elas, de formar discípulos, e estes discípulos então gerar outros discípulos. Então tem sido uma experiência assim para nós, maravilhosa, uma experiência fantástica para mim, né? Nós temos 16 anos de ministério, de carreira. Eu sempre gosto de trazer isso à tona, né? Esses tempos eu disse aqui no programa, sou filho de pastor, né? Nós viemos de uma linhagem sacerdotal e tenho alguns irmãos pastores, e o nosso pai passou esse amor ao reino, essa dedicação ao reino, né? Servir ao reino, e nós aprendemos algo, que o reino de Deus, ele só vai crescer e dar continuidade se você entender que você é um discípulo, que você precisa ser gerado, formado, né, capacitado, e depois você precisa ser enviado para ganhar e gerar e fazer outros discípulos. E hoje eu gostaria de trazer uma palavra para você, uma palavra talvez, uma palavra simples, mas eu acredito em coisas simples porque Jesus era simples, e de uma forma tão simples e passou um evangelho tão poderoso para nós. Eu queria falar um pouquinho hoje, queria que você guardasse essas 3 coisas que eu vou ministrar hoje para você, para que você possa estar colocando no teu coração e de alguma forma aplicando esta palavra ao teu coração, porque não adianta nada também você ouvir a palavra e não praticar a palavra. O próprio Jesus disse assim, em Mateus no capítulo 7, verso 24, se não me foge a memória, ele diz que aquele que ouve a palavra e pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve a palavra e não pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre areia. Então eu queria que você ouvisse esta palavra nesta tarde, e que você colocasse em prática ela, tentasse buscar essa palavra e colocasse no teu coração. Muitas pessoas não têm conseguido vencer na vida, não têm conseguido alcançar êxito, não têm conseguido adquirir ou chegar no sucesso. Outras, porém, elas até têm conseguido chegar no sucesso, mas depende da maneira com que a gente entende o que é sucesso, né? Por exemplo, se você sonha em apenas ter um carro, o teu sucesso você alcançou, comprou um carro, alcançou, acabou o sucesso. Outro, ele acha que o sucesso é comprar uma casa, ele chegou, comprou a casa, então ele já está em sucesso e acabou. Mas existem pessoas que Deus chamou e escolheu para chegar em lugares mais altos. Se essa pessoa é você, né, eu queria que você guardasse no teu coração esta palavra e praticasse, e você vai ver que Deus vai fazer com que você chegue em lugares altos. Por exemplo, eu vejo 3 coisas na minha vida que têm feito muita diferença no meu coração, no meu viver, na minha família e no meu ministério em si, que são convicção, habilidade e caráter. Existem 3 coisas, essas 3 coisas na nossa vida hoje, convicção, habilidade e caráter, são 3 coisas fundamentais para o teu sucesso, sabe? A convicção, o nosso dicionário define normalmente como um estado de espírito daquele que acredita inabalavelmente naquilo que diz ou pensa. Veja, né? O nosso dicionário define convicção como estado de espírito daquele que acredita inabalavelmente naquilo que diz ou pensa. Isto é a nossa definição, né? A definição que o nosso dicionário ele nos dá. Porém, eu acredito que convicção ele vai muito mais além do que apenas vamos dizer assim, uma crença inabalável naquilo que eu digo ou que eu penso. Eu penso que convicção ele vai além, porque convicção
ela exige de nós, sabe, o nosso tempo, sabe, as nossas prioridades, os nossos valores, o nível de comprometimento que eu tenho com aquilo que eu acredito, sabe? Eu sempre digo que, por exemplo, você ter fé inabalável é bom, nós precisamos, como cristão, nós precisamos ter fé, mas a fé, ela não é tudo na nossa vida se nós não adquirirmos convicção em cima da nossa fé. Por exemplo, a fé é algo que você acredita nela, você defende uma fé, né? Você briga por uma fé, você defende uma fé. Agora, uma convicção, você morre por aquilo, por uma convicção que você tem. E nós vemos no decorrer da história homens que eles mudaram o contexto da história no mundo, né? Grandes inventores, pessoas que mudaram conceitos, pessoas que criaram facilidades no mundo, que criaram possibilidades de nós hoje, no século 21, vivermos uma vida muito easy, muito fácil. Por quê? Porque pessoas, sabe, que desenvolveram convicções fortíssimas, morreram por causa daquilo que elas acreditavam. Dentro daquilo que elas acreditavam, elas entregaram a sua vida por ela. Sabe, e pensando nisso, eu lembro de um texto no livro de João, no capítulo 8, e o versículo de número 14, que Jesus disse assim, que ele está falando dele mesmo, porque eu sei de onde vim e sei para onde vou. Quando Jesus é questionado, porque ele falava, ele dava testemunho dele mesmo, ele falava coisas de si próprio, né? E algumas pessoas chegaram para ele e disseram assim, como que você dá testemunho, né, de você? O teu testemunho não é verdadeiro. E Jesus responde dizendo, o meu testemunho é verdadeiro, por quê? Porque eu sei de onde eu vim e sei para onde vou. Perceba nestas palavras de Jesus uma convicção naquilo que Jesus estava fazendo. Ele diz, eu sei de onde vim, do princípio, do início dele. E ele também sabia para onde ele estava indo. E o caminho de Jesus aqui na terra foi uma vida, né, o caminhar dele foi uma vida de exemplo para nós hoje, de convicção, não só de convicção, mas de habilidades e também de caráter. São três coisas que nós vamos falar aqui, que mudam o nosso viver, que muda a concepção da nossa história. Sabe, se nós queremos chegar em algum lugar, sem essas três coisas na nossa vida, eu quero dizer para você nesta tarde que é impossível você chegar em algum lugar sem convicção, sem desenvolver habilidades e sem caráter. Isso é impossível. Mas eu aprendo com Jesus a primeira convicção dele. Eu sei de onde vim, né? Eu sei de onde vim. Jesus sabia, Jesus tinha certeza do que ele estava fazendo aqui na terra, o papel, a função dele. E nós hoje precisamos entender por quê. Nós analisamos que uma pessoa sem convicção, ela está caminhando como um navio à mercê do vento. Para onde o vento sopra, esta pessoa vai caminhar. Agora, se nós desenvolvemos convicção, quer dizer, eu sei de onde vim e sei para onde vou, isso quer dizer que o meu caminho está traçado. Eu sei aonde eu quero chegar. Eu desenvolvi uma convicção no meu coração que eu sei para onde eu estou indo, eu sei aonde eu vou chegar. Agora, uma pessoa sem convicção, ela não sabe para onde ir. E pior, se eu não desenvolvo convicções no meu coração, se eu não sei o que eu quero fazer da minha vida, aonde eu quero estar, com quem eu quero estar e aonde eu quero estar, eu quero dizer para você algo nesta tarde, que com certeza alguém vai decidir por você aonde você vai chegar. E talvez o que alguém esteja decidindo por você não é o que Deus determinou para você. Por quê? Porque o que Deus tem para você, Ele vai testificar no teu coração. O que Deus tem para você, Ele vai colocar no teu coração e não no coração de pessoas, de terceiros, para estar conduzindo você. Mas o que Deus tem para você, Ele vai mostrar e realizar aquilo que Ele tem no teu coração. Porém, você precisa estar conectado com Deus e entender isso.
Veja, existem pessoas que elas não conseguem saber e nem discernir aonde elas querem estar. Se elas estão no Brasil, não está bom. Se elas estão na Inglaterra, não está bom. Se ela vai para Portugal, também não está bom. Se ela vai para o céu, eu creio que também não vai estar bom lá no céu. Por quê? Pessoas que não sabem aonde elas querem chegar. Pessoas que não têm convicções no coração. E eu fico observando que é muito fácil, guarde o que eu vou dizer para você. É muito fácil hoje nós, o ser humano, desenvolver convicções no coração, convicções muito fracas, convicções que não te levam a nada. Você quer um exemplo disso? Por exemplo, que time que você torce? Né? Qual é o seu time do coração? Deixa eu falar para você, a maioria de nós somos capazes e levados a brigar por causa de um time, né? A ficar de cara feia com um amigo por causa de um time, né? Capaz de bater numa outra pessoa por causa de um time, porque eu sou convicto que eu torço para time tal, então eu não admito falar do meu time. Existem pessoas que morrem nos estágios por causa de um time, sabe? Elas brigam, dão a vida delas por causa de um time de futebol. Aí eu pergunto para você, que convicção mais barata que nós temos? Não é verdade? Eu me lembro que uma vez no meu trabalho, eu tinha um amigo meu, muito amigo, nós conversávamos muito, e ele torcia por um time no Brasil. E um dia eu entrei numa brincadeira com ele e falei, o time dele tinha perdido no dia anterior, eu cheguei lá e brinquei com esse meu amigo sobre o time dele. Ele ficou tão revoltado comigo, que ele ficou alguns dias sem falar comigo, até que eu procurei ele e fui conversar com essa pessoa, porque eu não acredito, sabe, que um time de futebol é capaz de afastar amizades. Eu acredito, mas o que nós observamos por aí é que isso pode acontecer. Por quê? Aconteceu comigo e acontece ao redor do mundo. E eu começo a observar convicções que o ser humano desenvolve que não levam a nada. Agora eu pergunto para você, se eu perguntar para você mesmo, que tem algumas convicções sobre o teu time do coração, ou outras coisas, né, mais supérfluas na tua vida, você tem uma convicção de fé? Você tem uma certeza de fé? Você tem uma convicção com relação ao teu sucesso financeiro? Você tem uma convicção com relação, por exemplo, à tua família? Aonde você quer chegar com a tua família? Aonde você quer chegar, por exemplo, com a sua função, com o seu, vamos dizer assim, o seu trabalho em si? Né? Você mesmo, aonde você quer chegar? Você já desenvolveu uma convicção própria sobre o teu estilo de vida? Veja, Jesus é o nosso exemplo de vida. Ele tinha algumas convicções, que ele sabia dos valores que eram as convicções dele. Quando eu olho para esse texto que nós lemos no capítulo 8 de João, verso 14, se eu começar a meditar um pouquinho nos versos anteriores, eu vou perceber Jesus trabalhando para aquilo que ele tinha convicção, ele fazendo aquilo que era o seu chamado, que era o propósito de vida dele, que era libertar pessoas, que era sarar pessoas, que era curar pessoas. E eu vejo ali no capítulo 8 uma mulher que foi levada até Jesus como sendo uma mulher adúltera, uma mulher pecadora. E Jesus desenvolve, sabe, o seu propósito ali. O que ele faz? Ele acaba ajudando aquela mulher. Lê em casa o texto para você ver, um texto simples. Fala da mulher adúltera que foi condenada, né, pelos homens. Mas Jesus disse para ela assim, olha, cadê os teus acusadores? Quando ele diz, olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que um a um foi retirando e não ficou ninguém, só ela, a mulher e Jesus. E Jesus pergunta para ela, onde estão os teus acusadores? E ela diz, Senhor, não tem nenhum. E aí Jesus diz assim para ela, nem eu te condeno, vá e não peques mais. Eu vejo ali Jesus cumprindo o seu propósito de vida. O que era? Libertar pessoas. Aquela mulher estava condenada à morte, como uma pecadora. Mas Jesus tinha convicção do seu chamado. Jesus tinha convicção do seu papel aqui na terra. Você tem convicção do seu papel? Da sua função, sabe, os teus valores? Estou falando de convicção.
os teus valores, aquilo que é importante para você. Será que é um time de futebol? Ou apenas um carrinho? Né? Ou apenas uma casinha? Será que isso é uma convicção que você adquiriu no teu coração? Né? Ou de repente as tuas convicções com respeito à sua fé, talvez ela não esteja tão forte assim como deveria, porque nós praticarmos a fé é algo difícil para mim e para você hoje. Por quê? Porque a fé é acreditar em algo que eu não vejo, sabe? Mas aí é que está a nossa convicção. Quando eu desenvolvo convicção com relação à minha fé, eu sou capaz de morrer acreditando que aquilo é verdade para mim. Então eu quero que você aprenda com Jesus nesta tarde que convicção é algo que nós devemos ter. Convicção, para você chegar em algum lugar, para você adquirir o sucesso na tua vida, você precisa adquirir convicção. E lembre-se, convicção não é apenas acreditar inabalavelmente naquilo que você diz ou pensa. Convicção é morrer por algo que você acredita. É muito mais do que crer inabalavelmente. É morrer por aquilo que você acredita, sabe? E eu queria que você entendesse nesta tarde que para você chegar em algum lugar, a primeira coisa que você e eu precisamos é adquirir no nosso coração é convicção. A segunda coisa que eu aprendo com Jesus também, e pela palavra de Deus eu aprendo isso, são as habilidades. Por exemplo, não adianta nada eu ter convicção acerca de uma profissão. Eu quero ser um médico, por exemplo, eu quero ser um advogado, eu quero ser um pastor, eu quero ser um cantor, eu quero ser um escritor, eu quero ser um músico. Eu tenho convicção que eu quero ser. Aí vem a segunda pergunta: quantas vezes você praticou aquilo que você acredita que você vai ser? Quantas vezes você praticou? Quantas vezes você buscou conhecimento na área que você acredita ser, ou acredita buscar, ou que você sonha ser, ou chegar em algum lugar? Né? Quantas vezes você praticou ou buscou conhecimento? Aí eu começo a entender o que é habilidade. Habilidade significa o poder de fazer alguma coisa com facilidade e precisão. Habilidade é fazer coisas com facilidade e precisão. Aí eu pergunto mais uma vez para você: será que é possível eu praticar alguma coisa com habilidade e precisão se eu não estiver fazendo isso diariamente? Então me leva uma outra coisa, a habilidade, a prática. Sabe, eu tenho uma história na Bíblia de Davi, que a Bíblia diz que Davi, ele tinha tanta prática numa funda, ou melhor dizendo, traduzindo para o nosso linguajar de hoje, um estilingue, né? Davi tinha tanta prática no estilingue, e tinha algumas pessoas na Bíblia que tinham tanta habilidade com estilingue que eles eram capazes de acertar, sabe, num fio de cabelo, de tanta prática que eles tinham. Aí você vai entender na Bíblia o porquê que quando Davi chega na frente de Golias, ele mira na testa de Golias e ele não erra. E se você for entender o contexto da palavra, quando você vai estudar isso, você vai ver que Golias, ele estava armado com uma armadura de guerra. E na armadura de guerra, ele estava com um capacete. Nesse capacete havia apenas um lugar que Davi poderia acertar aquela pedra. Era exatamente aonde estava a viseira, o olho daquele homem chamado Golias. E foi exatamente aonde ele acertou. Quer dizer, ele derrubou o gigante da sua vida e dos seus parentes, do seu povo, da sua nação, porque ele tinha habilidades na sua vida. Ele tinha habilidades. Se nós formos ver, Jesus também adquiriu algumas habilidades na sua vida. Ele era carpinteiro, a Bíblia diz, mas ele também adquiriu habilidade no conhecimento da palavra. Eu vejo Jesus na Bíblia, em Lucas, nos Evangelhos, eu vejo Jesus aparecendo na Bíblia com 12 anos de idade, né, que é uma das partes que a Bíblia fala de Jesus, e aí a Bíblia se cala com respeito a Jesus. E você vai achar Jesus já exercendo o ministério com 33 anos de idade, né, ele lá na frente,
Aí eu pergunto, por que Jesus, a Bíblia não relata esse tempo de Jesus? E por que Jesus se retirou um tempo? Eu quero dizer para você nesta tarde, que com certeza Jesus estava se preparando, buscando habilidades, buscando conhecimento naquilo que era propósito dele realizar aqui na terra. Jesus passou um tempo buscando habilidades, praticando, adquirindo conhecimento sobre o assunto que era a sua prioridade, que era o seu chamado, que era a sua razão de estar aqui. Veja que a habilidade nas nossas vidas hoje é aquilo que eu faço diariamente, sabe? Eu sempre digo algo para os nossos líderes e a nossa igreja, aonde eu sirvo como pastor, como servo. Eu sempre digo que aquilo que você faz diariamente determina aquilo que você é. Aquilo que você faz ocasionalmente determina aquilo que você potencialmente deveria ser, mas não é. Então veja, vencedores fazem diariamente aquilo que os perdedores fazem ocasionalmente. Isso quer dizer o quê, pastor? Isso quer dizer que, por exemplo, nós temos os nossos sonhos, os nossos focos. Eu quero mudar, por exemplo, de vida, mas eu mudo um dia, 2 dias, eu busco o meu sonho um dia, 2 dias, uma semana, não deu certo, eu desisti. Isso não é habilidade. Você não está buscando habilidade, você não está praticando aquilo que você deseja ser. Eu quero ser um músico, então diariamente eu tenho que pegar o instrumento que eu sonho tocar, então eu tenho que praticar diariamente. Se eu não praticar diariamente, eu jamais vou me tornar um exímio músico. Por quê? Porque eu não estou praticando diariamente. Aquilo que eu praticar diariamente é aquilo que eu vou me tornar. Se você entendeu esta tarde, né, que habilidades são práticas, você não vai adquirir habilidade sem praticar aquilo que você busca ou sonha ser ou ter. Então você precisa adquirir algumas habilidades, sabe? E um bom exemplo disso é que se você, por exemplo, você sonha ser um vencedor, você tem que começar a buscar isso, praticar isso, coisas de vencedor. Você precisa buscar, sonhar, viver, sabe, essa vida, sabe, que você adquiriu dentro do seu coração, para você chegar no lugar aonde Deus e você projetou para você. É lógico que tudo que nós fazemos precisa estar afinado ao desejo e à vontade de Deus. Mas a convicção, a habilidade, junto com agora o caráter, você chega no lugar aonde você quer. Eu quero para a terceira coisa, para nós terminar a palavra de hoje, que é sobre o caráter. Uma coisa muito forte nas nossas vidas hoje é o caráter. E o que é caráter? Caráter é o conjunto de disposições afetivas segundo as quais um sujeito reage o meio que compõe a sua personalidade, ou melhor, como as pessoas veem você. E a Bíblia define caráter como o verdadeiro eu, a essência secreta do teu coração. E ainda mais, nós vemos que o caráter é o resultado do nosso temperamento, isso quer dizer, das heranças herdadas pelos nossos pais, burilados através da disciplina recebida ou aplicada na nossa vida. E eu sempre digo algo, que hoje o maior problema do ser humano, sabe, o nosso problema atual, de nós galgarmos, chegarmos em lugares altos, eu fico observando que muitas pessoas até chegam a um patamar da sua vida em sucesso, mas a maioria das pessoas não conseguem se manter no sucesso, chegar em um degrau, chegar em um lugar a mais, chegar, sabe, num lugar alto. Às vezes, para quem é determinado, tem convicção, até pode chegar. Você pode até chegar ao sucesso, porém, uma coisa que muitas pessoas não conseguem permanecer, sabe, é no sucesso. Por quê? Porque para permanecer no sucesso, depende muito do teu caráter. O caráter sustenta você aonde você quer chegar, sabe? E uma coisa muito forte para nós, que eu aprendi,
que o nosso alvo como cristão é desenvolver o caráter parecido com o de Cristo. Aí você pode me perguntar, pastor, mas como que eu vou desenvolver um caráter parecido com o de Cristo? Eu quero dizer para você, a Bíblia, sabe, tem um texto que Paulo escreve em Gálatas capítulo 5, verso 22, que diz assim, sabe, que o fruto do Espírito e ali fala, sabe, exatamente o caráter de Cristo. Tudo que eu vejo em Cristo, tudo que tinha em Cristo, as convicções que Cristo tinha, sabe, a vida, a motivação e o que sustentou Cristo no seu ministério, na sua vida aqui na terra, sabe, e como Filho de Deus, e como Deus, foi o caráter, a essência de quem era, sabe, Jesus Cristo. Então veja que o caráter, ele sustenta a gente aonde nós estamos. Não adianta nada você chegar em um determinado lugar, não adianta nada você alcançar o sucesso se o teu caráter for distorcido. Existem pessoas que alcançam o sucesso, mas elas não conseguem permanecer no sucesso por causa da falta de caráter, sabe? E o caráter, nós precisamos entender que Deus usa pessoas, circunstâncias para burilar, para trabalhar no nosso caráter. Sabe, caráter, querido, a gente não adquire numa escola, aprende sobre caráter, agora eu vou ter caráter porque eu aprendi numa sala de aula o que é caráter. Não, caráter nós não aprendemos em uma sala de aula, caráter nós aprendemos nas nossas decisões diárias. Quer um exemplo disso? Eu posso roubar, mas eu não vou roubar porque é uma decisão minha de ter um bom caráter, sabe? Caráter é o que você é quando não tem ninguém por perto, isso é caráter, sabe? É quando nós entendemos que pode não ter ninguém, eu posso ter a possibilidade de errar, de fazer aquilo que é errado, de passar alguém para trás, mas eu não vou passar alguém para trás, eu não vou fazer o que é errado, por quê? Porque eu sei que Deus está me vendo. Então, eu quero deixar aqui esta palavra, sabe, essas três coisas principais na nossa vida, uma das coisas fundamentais na nossa vida para você chegar em um lugar, sabe, no sucesso, na bênção e você permanecer lá. Então, convicção, habilidade e caráter. Sem essas três coisas, você não pode chegar em lugar nenhum, ou até pode chegar em um lugar, mas você não permanece. Então, eu quero orar por você nesta tarde, quero abençoar a tua vida e pedir que Deus esteja direcionando a tua vida, a tua família, sabe, os teus negócios, a tua fé, a tua vida espiritual, para que você chegue aonde Deus deseja que você chegue. Então, eu quero orar por você, quero pedir a bênção de Deus para a tua vida neste momento. Senhor, eu quero aqui pedir, ó Deus, nesta tarde de sábado, que cada um dos teus filhos que estão, Senhor, assistindo agora, Senhor, este nosso programa pela Olive TV, eu quero ministrar a tua bênção, Senhor, porque tu tens os levantado e colocado aqui neste canal para abençoar vidas, Pai. Eu quero pedir a tua bênção sobre cada vida nesta tarde. Senhor, sonda o coração desta pessoa, Senhor, que está necessitada, que está precisando de uma palavra de conforto. Eu quero pedir ao teu Espírito que toque, Senhor, agora, Deus, esta família que está sem esperança, Senhor, que talvez não consiga nem enxergar mais a bênção, ou quem sabe está desacreditada, Senhor, que os teus sonhos para a vida deles, Senhor, já não serão mais realidade. Eu quero ministrar, Senhor, que a tua fé esteja, Senhor, a fé que vem de ti, que nós aprendemos a ter no teu Filho, e que o teu Espírito, Senhor, que conhece, sonda cada coração, venha agora nessa família, neste lar, e mude situações, mude circunstâncias. Eu quero pedir a tua bênção nessa tarde a cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, nós ficamos por aqui. Se o Senhor não voltar, sábado que vem, nós estaremos aqui. Um grande abraço do pastor Gesiel e da família Abundante Vida Church para você. Deus te abençoe.